Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly. Então galera, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os... Fernando, tivemos um grande jogo entre Flamengo e Bahia, como também já esperávamos, né, Alex? A gente estava... O mesmo espaço do campo com outro tipo de característica, né? E hoje o gol que ele faz é um gol de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão, né? Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, né? O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, né? Capitão em algum momento, hoje reserva, etc. e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel. Hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali. Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que, às vezes, passa um primeiro tempo com 30% de posse e no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos como o Bahia fez, ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra o espírito, mostra a combatividade, mostra a luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que está sendo feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de, em algum momento, as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só.
E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Pois é, a gente também viu um reencontro do Everton Ribeiro hoje com o seu ex-time, com o Flamengo, no Maracanã. Ele foi substituído pelo Carlos Depena. Foi. E aí o pessoal vai, meio que vai, mas também aplaude. A gente tem os números do Everton Ribeiro para a gente falar dele e também daqui a pouco a gente mostra umas imagens interessantes, porque depois ele vai falar com área ali em diagonal, com ótimos... Surpreende não só o time do Bahia, mas o que o Everton Ribeiro consegue construir com essa equipe? Não me surpreende, porque assim, uma coisa seria o Everton Ribeiro ser contratado por um time que tem menos jogadores parecidos com ele e ele precisasse carregar o time. Mas não é o que acontece no Bahia. O Bahia montou um time que conversa com o perfil do grupo que comprou o futebol do Bahia. O Bahia montou um time e tem um técnico que conversam com a ideia do Grupo City, que é um jogo de controle, um jogo técnico. Não estou querendo dizer que o Bahia é o City do Guardiola, não é isso. Mas a ideia do grupo se vê. Então o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro facilita o jogo do Everton Ribeiro. Possibilita que o jogo que o Bahia desenvolva, pratique, seja um jogo que o Everton Ribeiro gosta de praticar. E tem com quem ele dialogar, né? Ele não está falando um idioma em campo e os companheiros outro idioma, né? Então, todo mundo joga o mesmo tipo de bola e por isso ele joga muito. Eu nem acho que ele seja o melhor dos quatro. O Jean Lucas hoje, por exemplo, para mim jogou mais que o Everton Ribeiro. O Cauli vem jogando muito. O Everton também joga muito. O Caio Alexandre distribui como poucos o jogo, né? No momento em que o Bahia estava confiante, inteiro, bem na partida, o Flamengo em alguns momentos subia a marcação, encurtava o espaço e o Bahia saía na pressão muito bem, com bola de pé em pé, e aí o Caio Alexandre, que é o cara que baixa mais para iniciar a jogada, com muita qualidade. Então facilita para que o Everton desenvolva o jogo dele. Ele merece um time com essa característica. O Everton Ribeiro, para o nosso contexto de futebol, ele é um craque, sim, um craque de bola. E foi muito legal a maneira que ele foi recebido no Maracanã. Não seria de outra forma, né? Mas tinha bandeira na torcida do Flamengo, com a foto do filho dele. Outra bandeira, obrigado capitão, com todas as taças, e foram tantas que ele ganhou do Flamengo. Então é um cracaço de bola, fez o que fez no Flamengo. E é um dos bons nomes, né? O capitão desse bom time do Bahia nas mãos do Rogério. Pois é, olha, Faz Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã, porque a gente vai mostrar para vocês a entrevista coletiva do técnico Tite, do Rogério Ceni também, mas eu queria que você falasse, e é legal a gente ver o Davi Luiz lá apontando e falando, olha, pessoal, aqui, aplaudam o Everton Ribeiro. Quando ele é substituído, ele tem um pouco de vai e um pouco de aplauso ali, mas tudo bem, era durante a partida. Depois ele vai lá aplaudir também a torcida o aplaude, e é muito legal a gente ver que esse carinho e esse respeito, principalmente, continua. André, como é que você vê o Everton Ribeiro nesse time do Bahia? E esse time do Bahia, ele joga mais do que você imaginava para essa temporada 2024? Isso eu gostaria de salientar. O Bahia está jogando mais do que eu pensava. E mais do que eu imaginava que ia jogar depois da fase do começo do ano, no campeonato estadual. O Bahia tem um crescimento que é muito interessante. O jogo de hoje acho que solidifica. O Bahia não está nessa faixa da tabela, muito perto da liderança, porque recebeu presentes. Então, para fazer essa pontuação nas primeiras 10 rodadas, você só consegue, porque a amostra ela já tem volume, né? Você só consegue isso com área ali em diagonal, com ótimos e sustentado. E o Bahia desenvolve um jogo que me surpreende e me agrada, me surpreende positivamente. Eu achava que o caminho era esse e que talvez a gente demorasse um pouco mais para ver o Bahia jogando assim. Mas o jogo de hoje, para mim, é um símbolo desse time e um nível, porque você pode ir ao Maracanã tentar, a gente diria que o Bahia tentou, mas o Flamengo foi muito melhor. Não, o Bahia conseguiu criar dificuldades para o Flamengo durante a maior parte do tempo, e isso não é para qualquer time. E todo mundo jogando, né? Você vê o
Canu dando passe, o Gabriel Xavier dando passe, Gilberto passando, o Juba, a história do Juba é muito curiosa, né? O Juba era ponta no esporte, aí veio para o Bahia, começou a adaptar como lateral. E aí hoje é um lateral no momento sem bola e no momento com bola ele é um terceiro zagueiro para o time sair mais. Foi inclusive minha pergunta para você na redação, ele é terceiro zagueiro agora? E tecnicamente com a bola bem, né? O Tassiano, que é um jogador que tem ótima temporada, um cara muito versátil, já falei aqui outras vezes, ele não dava muita bola pro Tassiano. Ele jogou no Grêmio, tá? Antes tinha passado pelo Bahia também. Tá, um jogador ali comum, né, tal, para compor elenco. O Tassiano tem ótima temporada no Bahia. O Everaldo hoje também fez um jogo muito bom. Então, o time joga, isso é legal, né? E eu me lembro muito da vibração do Rogério na última rodada, quando o Bahia vence o Galo, goleia, né, o Galo, na última rodada e escapa do rebaixamento, aquele drama da última rodada. Como o Rogério foi na torcida e vibrou. Esse não rebaixamento foi, assim, crucial para o Bahia viver o que ele vive hoje, não só em termos da divisão que ele habita, mas para o projeto andar, né, o projeto do Grupo City andar como se esperava. E o time está montado dentro dessa ideia e favorece o que pensa o grupo,